Olá, a relação entre os poderes em Minas é o foco desta entrevista especial de hoje na TV MP. O nosso convidado é o governador Romeu Zema, que hoje vai falar sobre a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário na defesa dos interesses da sociedade. Também participa comigo desta entrevista a jornalista e escritora Márcia Maria Cruz. Ela é mestre em Comunicação Social pela UFMG e doutora em Ciência Política. Muito obrigada pela sua presença aqui, participação, né, Márcia? Muito obrigada pela presença do senhor, governador, nessa entrevista. Prazer é todo nosso, Laura, Márcia, uma satisfação enorme estar com vocês aqui no Ministério Público. Pois é, muito bem-vindo à TV MP, espero que seja uma primeira vez de várias, né, governador? Exatamente. Bom, eu queria começar perguntando como é que está a relação entre os poderes hoje em Minas. Bom, Laura, eu te diria que está muito bem. Tanto é que as minhas idas, tanto ao Judiciário, aqui ao Ministério Público, à Assembleia, são muito frequentes. Tem havido um diálogo muito bom, que nessa minha segunda gestão melhorou mais ainda. E eu quero lembrar que durante a minha primeira gestão nós assumimos um estado caótico e naquele momento ali eu e a minha equipe quase que fizemos um trabalho de bombeiros. Nós tínhamos muitos incêndios para apagarmos. E graças a Deus a situação hoje é muito diferente da que nós tínhamos e temos desenvolvido com outros poderes diversos projetos, inclusive com o próprio Ministério Público, onde muitos projetos que têm como recursos taxas que são assinados aqui, contribuem em muito para que o Estado, que ainda enfrenta muitas dificuldades financeiras, tenha condição de levar adiante alguns projetos, alguns investimentos. Então, essa parceria com o Ministério Público é muito próxima. O meu contato com o Dr. Jarbas é quase que tão frequente quanto com um secretário de Estado que eu tenho lá. Então, eu te diria que algumas vezes por semana nós conversamos e não é diferente com a Assembleia Legislativa, que agora com o presidente Tadeu, uma cabeça nova, um jovem, tem feito toda a diferença. Então, esse contato com a Assembleia também está muito mais próximo. E com o Tribunal de Justiça sempre foi um contato muito bom, sempre muito bem atendido. O tribunal também tem participado de diversas ações, principalmente aquelas ligadas à segurança pública. O tribunal tem um cuidado muito especial com o sistema prisional, com as APACs. Então, eu te diria que esse diálogo tem sido extremamente frutífero. E o bom é que quem ganha é o mineiro, porque muitas vezes as coisas ficam paradas devido à falta desse entrosamento, dessa integração. Então, no que depende de mim, eu estou sempre aberto e sou um governador que vai atrás. Eu não fico esperando ninguém lá. É só perguntar para o presidente José Arthur quantas vezes eu já estive com ele, com o Dr. Jarbas aqui. Então, eu estou sempre junto para tentar resolver aquilo que é de interesse do povo mineiro. Márcia. Laura, satisfação, governador, um prazer falar com o senhor. O senhor falou dessa relação com o Legislativo, no mandato anterior. Teve uma certa desentrosamento assim, com a pauta travada por 6 meses. Hoje o senhor já tem uma maioria no Parlamento Mineiro, um bloco da situação e um bloco independente que costuma votar junto com o senhor, E teve vitórias já nesse primeiro semestre lá na Assembleia Legislativa. Um ponto de embate é a questão salarial dos servidores, A oposição tem batido muito, principalmente em relação ao reajuste do salário do senhor e a diferença de percentual entre o reajuste do senhor e o reajuste dos servidores. O senhor mandou um reajuste para a educação, mas ainda assim há questionamentos em relação a isso. Eu gostaria de saber como que o senhor vai se posicionar em relação a esse ponto, a esse embate, principalmente com a oposição, em relação aos servidores públicos.
Então, Márcia, eu acho que eu já me expliquei e explico aqui novamente, né? Nós somos um governo transparente, não temos o que esconder, né? Eu, como governador, e os meus secretários, nós recebíamos menos do que secretários municipais. E eu comecei a perder secretários. Eu tive secretários que falaram, ó, eu estou saindo do governo, secretários com excelente desempenho, e falaram, porque eu vou trabalhar ali numa prefeitura, vou trabalhar menos e vou ganhar 3 vezes mais. Será que é certo isso? Dos governadores do Brasil, o meu era o menor salário. E eu lembro que durante toda a primeira gestão eu doei o meu salário. E a questão foi, para aumentar os salários dos secretários, é necessário aumentar o salário do governador. A Constituição prevê isso. Então, nós tivemos de fazer esse reajuste sob pena de perdermos boa parte do meu secretariado. Agora, hoje, eu dou total liberdade para qualquer um olhar e ver que eles estão ganhando semelhante ou até menos do que secretários de outros estados ganham. Então, foi uma correção para corrigir um erro que já estava aí há quase 20 anos. E lembrando que o Brasil é o país dos puxadinhos, né? Secretário em Minas ganhava pouco, mas ficava pertencendo ao conselho da empresa A, da empresa C, da empresa D, para poder completar o salário. Então vamos dar transparência, falar, não, o salário é esse e não tem agora mais esses puxadinhos aqui. Então eu sou favorável à transparência e o que nós estamos fazendo é uma correção. Agora, o piso da educação em Minas, eu gostaria muito de dar um aumento muito maior, de 30%, de 40%, de 50%. Agora, e a situação financeira, Márcia? Né? Eu tenho de obedecer uma lei que chama Lei da Responsabilidade Fiscal. E nós extrapolamos nesse primeiro quadrimestre o gasto com o pessoal que a lei prevê. Será que eu vou ter de fazer uma ação ilegal? Então, eu sempre obedeci à lei, então eu tenho limitações. Agora, a situação, aqueles que acompanham sabem que ela está melhorando, porque quando eu assumi há 4 anos e meio atrás, nem data para pagar tinha. Quem recebia do Estado não sabia que dia que ia ser, hoje sabe. Pagamos todas as férias prêmios de educação. Eu encontrei senhoras de 80 anos que estavam esperando há 10 anos férias prêmios. Pagamos. Então, hoje, o Estado está numa situação melhor, mas ainda tem muito que melhorar. Mas uma coisa eu te garanto, nós estamos no caminho certo. Governador, vamos falar agora sobre a atuação dos poderes em negociações polêmicas, né, como a dos danos causados à sociedade por mineradoras que atuam no Estado. Moramos num Estado minerador, precisamos da mineração para a nossa economia, mas as tragédias provocadas pela mineração trouxeram muitos danos à sociedade, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco como é que se deu a negociação, por exemplo, no caso do acordo de Brumadinho, com a mediação feita pelo Ministério Público de Minas. Perfeito, Laura. Laura, no meu primeiro mês de governo, né, em janeiro de 2019, nós tivemos a tragédia de Brumadinho. Imediatamente, logo no primeiro dia, eu já fui lá me inteirar do que era aquilo, né? Ninguém tinha dimensão na hora, até você entender o que aconteceu. E a presença do Ministério Público desde o primeiro dia foi importantíssima também. Acompanhou tudo. E eu falei naquela ocasião para o presidente do Ministério Público, também para o presidente do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, que eu não gostaria de seguir o caminho que foi seguido com relação à tragédia de Mariana, que já tinha completado naquela ocasião coisa de 3 anos ou mais e que pouco tinha sido solucionado. Nós sabemos que no Brasil as ações judiciais, dependendo, ficam anos ou até mesmo décadas para terem uma decisão, porque tem uma série de recursos, de protelações. Então, governo do Estado,
junto com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Chancelor, Defensoria Pública, nós levamos adiante uma negociação com a Vale, que foi a empresa que causou aquela tragédia, que vale lembrar, custou 272 vidas, que nunca mais serão recuperadas, e falamos, nós queremos que o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu aqui no Parque da Gameleira, né, que nós tivemos aí aquele tragédia 50 anos ou mais atrás, fique aí anos ou décadas para ser resolvido. E com essa união, em cerca de 2 anos e meio, nós costuramos com a presença muito grande, ação muito grande do Ministério Público, que foi talvez um dos principais protagonistas nesse caso, a maior ação do acordo do Brasil, mais de 37 bilhões de reais. Então, eu quero aproveitar aqui e agradecer, porque se não fosse o Ministério Público de Minas, que foi o principal ator, muito dificilmente esse acordo poderia ter sido costurado. E nós mostramos que uma justiça que é ágil, uma justiça que faz um acordo é muito melhor do que uma sentença daí a 20, 30 anos, que geralmente é o que acontece. Eu tenho de registrar aqui também a participação do Ministério Público Federal, mas foi o Ministério Público Estadual, com uma equipe grande, robusta, que encabeçou todo esse processo e que fez com que esse acordo fosse possível. E hoje nós estamos vendo aí uma série de obras, de benefícios que são resultado desse acordo. Nós vamos concluir aqui em Minas Gerais os 6 hospitais regionais. Boa parte da verba é devido a esse acordo. As cidades aqui do Vale do Paraopeba estão recebendo uma grande quantidade de obras, de estradas, e vão receber muitas ainda, devido a esse acordo. A saúde de Brumadinho hoje funciona de uma maneira totalmente diferente do que era há 3, 4 anos atrás. Tem um hospital muito melhor, também devido a esse acordo. Então, esse acordo já entregou muita coisa boa para o mineiro e vai continuar entregando, porque ele tem um fluxo de pagamentos e tem uma série de obras que serão concluídas ainda nos próximos anos. E lembrando que 2 das maiores obras das últimas décadas em Minas Gerais também são provenientes desse acordo, que é o Rodoanel, que foi concedido recentemente, ano que vem essas obras já começam, está num processo de licenciamento ambiental nesse momento, e ampliação do metrô também, que recebeu aporte de recursos da tragédia. Então, o mineiro tem muito o que ganhar com tudo que aconteceu. Mas não podemos esquecer, 272 vidas foram perdidas. Então eu falo sempre isso, não tem nada que paga isso. Mas, pelo menos, nós estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Diferente da tragédia de Mariana, que pouco rendeu. Até hoje, quem acompanha sabe que os moradores daquele povoado, né, daquele distrito de Bento Rodrigues, ainda muitos não estão com a sua casa concluída. Sei que por causa disso, né, governador, está sendo feita uma repactuação, né, daquele acordo primeiro, antes até da tragédia de Brumadinho, que não foi, não contemplou bem a reparação de danos, né? Como é que o senhor está vendo essa repactuação? Então, eu estou otimista, tenho sempre conversado com o Dr. Jarbas, que também tem participado ativamente, através aqui da equipe do Ministério Público, dessa repactuação, né, reformulação do acordo da tragédia de Mariana, que depois de 7, 8 anos, pouco efeito teve. Eu falo que ele foi, talvez, com o intuito nobre, mas o resultado pobre, não entregou quase nada. Então é muito melhor você já deixar definido, nós vamos construir tal estrada, nós vamos fazer saneamento nessas cidades, nós vamos melhorar a saúde nisso e nisso, e falar o recurso vai para isso aqui, do que ficar brigando na justiça, fazendo estudos que nunca acabam
e que muitas vezes só vão remunerar especialistas e consultorias, e não o povo que foi afetado. Governador, o senhor falando da questão do povo que foi afetado, eu gostaria de falar exatamente sobre isso, porque foi feita uma visita técnica da Assembleia Legislativa, da comissão extraordinária que acompanha, né, esse acordo, e eles ouviram muitas pessoas atingidas, né, e eles falam que eles querem participar desse processo, né, de repactuação, de falar quais são as demandas, porque ainda tem muitos problemas na região de Mariana, como o senhor mesmo disse, que foi uma condição muito diferente de Brumadinho, né? Eles reclamam da questão da água contaminada, eles reclamam, né, da questão dos locais para moradia, né, da demora das indenizações. Tem muitos aspectos ainda que a população aponta como ponto falho nesse acordo, né? Como que a população pode participar de uma forma mais efetiva e o que o governo tem feito para escutar essas vítimas de Mariana? Bom, nós temos feito tudo aquilo que há de previsão, como audiências públicas, foram feitas inúmeras, os prefeitos têm sido escutados, lideranças locais. Ninguém, como no acordo da tragédia de Brumadinho, tem feito um acordo numa sala fechada, não. É tudo com muita transparência. Agora nós temos de lembrar, mesmo o acordo de Brumadinho, que eu considero que foi muito melhor do que o de Mariana, tem questionamentos. Tem pessoas, né? Não existe o acordo que vai atender 100% dos pleitos, das reclamações. Mas eu considero que um acordo célere, onde você leva melhorias na saúde, no saneamento para boa parte da população, é um acordo muito mais justo do que um acordo que vai ficar aí, como no caso da Gameleira, 50 anos para indenizar as vítimas. Então, a celeridade, na minha opinião, é o que faz a justiça. Agora, nós temos de lembrar que está previsto, no termo de reparação da tragédia de Mariana, saneamento básico em todas as cidades do Rio Doce, melhorias na saúde, nos hospitais, postos de saúde. Então, isso já significa um avanço muito grande para essa população, que muitas vezes hoje não é bem atendida, enfrenta uma série de problemas nessas questões. Mas audiências públicas foram feitas e continuarão sendo feitas se necessário. Nós não somos donos da verdade. Bom, no próximo bloco a gente vai falar então exatamente sobre o acordo da saúde, né, que, como esses outros nas tragédias de mineradoras, foi celebrado entre o governo do estado e municípios. A gente volta já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com a nossa entrevista com o governador Romeu Zema, que hoje está falando sobre a harmonia entre os poderes em Minas. Bom, governador, no bloco anterior a gente falou sobre os acordos, né, dos poderes do Estado com mineradoras para reparação de danos das tragédias com barragens. E um outro acordo que precisou dessa interação entre poderes foi o da saúde, né, com a regularização de repasse de verbas aos municípios, dívidas de pelo menos 10 anos, né, um valor bilionário, né, 6,7 bilhões de reais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse acordo, como é que ele foi celebrado. Exatamente, Laura. Essa foi uma das dívidas que nós herdamos do governo anterior, né? Lembrando que antes dela, nós já havíamos selado, por intermédio do Tribunal de Justiça e a AMM, um acordo de 7 bilhões referente a verbas que são direitos constitucionais dos municípios, referente a ICMS, a IPVA e a Fundeb. Isso só aconteceu aqui no Brasil, em Minas Gerais. Nunca um estado deixou de repassar essas verbas aos municípios.
Então, em abril de 2019, logo no início da minha primeira gestão, nós fizemos esse acordo. E um fato interessante é que hoje o meu relacionamento, o meu contato com os prefeitos é o melhor possível, no estado todo. E na minha primeira semana como governador, eu tive uma manifestação de prefeitos gritando lá na cidade administrativa, porque eu acho que eles imaginavam que aquele calote iria perdurar. Mas estamos, desde que assumi, pagando o corrente, aquilo que é do mês, e também pagando o passado. Essa primeira dívida de 7 bilhões que o Tribunal de Justiça selou, nós já quitamos, e nesse momento nós estamos pagando o parcelamento dessa dívida que teve uma participação muito grande do Ministério Público, principalmente aí do Dr. Jarbas, que foi um dos grandes protagonistas. Nós fechamos esse acordo de 6 bilhões e 700 milhões de reais, se não me engano, outubro ou novembro de 2021. Então, nós já estamos indo aí para 2 anos desse acordo e já quitamos uma parte expressiva, coisa de 1 bilhão, 2 bilhões de reais dos 6,7 bilhões. E isso tem feito com que as prefeituras, os municípios de todo o estado, tenham condição de fazer mais investimentos na saúde. E recentemente o presidente da Assembleia foi muito sábio, ele aprimorou através de um mecanismo legal, porque muitas prefeituras estavam tendo dificuldades em executar aquele convênio de 10 anos atrás, que muitas vezes já perdeu o objeto, o sentido. Então, com esse mecanismo legal que ele fez, ele, de certa maneira, deu mais liberdade para que as prefeituras apliquem esse recurso nas necessidades atuais. E mas não dentro da saúde. Dentro da saúde, exatamente. Então, foi um avanço muito grande, porque muitas vezes aquele convênio era para comprar um medicamento que hoje ninguém usa mais. Então, essa melhoria que ele fez foi de fundamental importância. Governador, inclusive nesse lançamento, né, foi feito o lançamento no Congresso da MM recentemente, e os prefeitos falavam também de um grupo que foi formado na Secretaria de Estado de Saúde, porque muitas vezes esse entrave era por questões burocráticas. A legislação ela está aí, né, foi apresentada pelo presidente da Assembleia, né, sancionada pelo senhor, mas como a Secretaria de Estado da Saúde vai operacionalizar isso? Porque, como o senhor mesmo disse, né, os prefeitos se queixavam da burocracia nesse processo, né, de fazer esse remanejamento. O que avançou do ponto de vista da Secretaria de Estado de Saúde para que esse recurso possa, de fato, ser realocado para outras áreas dentro da saúde? Então, a questão é a seguinte: nós temos lá uma força de trabalho, a Secretaria de Estado de Saúde, que está cuidando desses convênios. Então, os convênios estavam fluindo. Nós estávamos mandando para as prefeituras de acordo com o cronograma de pagamento. Agora, a questão era que muitas vezes esse convênio chegava lá, o recurso chegava e ficava represado porque ele era para comprar um determinado medicamento que às vezes nem existe mais, porque já foi lançado um novo que é melhor do que aquele. Então, alguns prefeitos ficaram com milhões em cofre para gastar na saúde e sem poder gastar porque não tinham mais condição de executar aquilo que o convênio previa. Então, o presidente Tadeu foi muito sábio nessa questão aí, de estar liberando esses recursos para que as prefeituras gastem em execução de alguma coisa que traga benefício na situação atual. Porque a situação da saúde há 5 anos, há 8, há 10 anos atrás, eram outras doenças, eram outras finalidades, foi num período pré-pandemia. Às vezes, naquele momento, a prefeitura precisava de um tomógrafo, e talvez de lá para cá ela adquiriu, e o convênio está lá hoje para ela comprar outro tomógrafo que ela já tem. Então, não faz nenhum sentido. Então, agora, em vez de tomógrafo, ela vai comprar uma ambulância ou um micro-ônibus para a saúde.
Então, o que o presidente Tadeu fez foi exatamente flexibilizar a utilização do recurso, mas a Secretaria da Saúde tem passado aquilo que está acordado aqui. Por parte do Estado, não está havendo atrasos no financeiro. Temos de deixar isso muito claro. Há o atraso da Prefeitura porque o convênio, como eu disse, perdeu o sentido. Essa sintonia, né, do Legislativo aí com o Executivo é essencial para que esse pagamento, né, essas compras todas feitas na saúde sejam executadas, né? Voltando a falar da harmonia, vou aproveitar que a gente tem umas imagens para falar do acordo, né, que foi celebrado entre o governo e a Associação Mineira dos Municípios, homologado no dia 8 de novembro de 2021 pelo Tribunal de Justiça, né, do Estado. E esse entendimento envolveu também o Tribunal de Contas de Minas Gerais, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, com intermediação da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas. Então, assim, reuniu todas essas instituições para que esse reparo à saúde, né, fosse feito e para que as populações dessas cidades pudessem ser melhor assistidas na questão da saúde, né, governador? Exatamente. Estava vendo ali as imagens, todo mundo de máscara, né? E isso representou uma melhoria muito grande para as prefeituras. Mesmo com esses entraves que eu comentei, muitos convênios ainda eram possíveis de ser realizados, que às vezes era para reformar alguma UBS que ainda estava lá no meio do caminho. Tanto é que nós já concluímos, durante esses 4 anos e meio aí de gestão, mais de 100 UBSs em todo o estado. O estado, vale salientar aqui, tinha se transformado num cemitério de obras inacabadas. Então, avançamos bastante. E teve convênios da saúde que foram exatamente para nós concluirmos essas obras aí. Então, contribuiu muito. E nós estamos hoje acompanhando. Quando o prefeito fala, esse convênio aqui não tem mais condição de ser executado, nós temos aí hoje esse amparo legal que o presidente Tadeu criou, que possibilita a aplicação em outra área. E vi ali também, né, um grande ator naquela época foi o Gilvan Lacerda, que era o então presidente da MM, que lutou muito e que, junto com o Dr. Jarbas, teve um papel fundamental para que fosse concretizado aquele acordo. Nessa área de saúde, qual que é o problema maior que o Estado enfrenta, né? Um Estado com 853 municípios. Então, acho que você quase que já respondeu, né? Um estado com 853 municípios, que problema que ele vai ter? Em algumas regiões, nós temos ainda vazios assistenciais. Eu fico extremamente triste, contrariado, quando eu vou numa região de Minas e o prefeito me fala, ou alguém lá que eu encontro me fala, eu faço hemodiálise 3 vezes por semana e ando 400 quilômetros para ir e 400 quilômetros para voltar. Isso é desumano. Quem faz hemodiálise já está com a saúde, de certa maneira, debilitada. Ele vai ficar durante 3 vezes por semana, praticamente 15 horas por dia fora de casa. Ele vai madrugar para poder chegar lá às 9 da manhã, vai ficar até o início da tarde e voltar para casa. Vai fazer isso na segunda, na quarta e na sexta, ou então na terça, na quinta e no sábado. Então, uma das prioridades que nós temos hoje e estamos fazendo é descentralizarmos essa hemodiálise. E eu fico muito satisfeito. Recentemente estive lá em Taiobeiras, na região norte, já teve um avanço expressivo lá, como em outras regiões. Essas viagens de 4 horas, hoje talvez a gente já tenha aí um limite de 2 horas para ir, 2 para voltar. Analisamos em cada região onde seria melhor colocar uma nova unidade de hemodiálise, então hoje elas já estão operando, outras vão iniciar a operação. Além da hemodiálise, procedimentos de média e alta complexidade. Ficou famoso a questão aí de 6 meses, 1 ano atrás, um caso de uma moça de Poços de Caldas,
que trabalhava na lavoura, que foi fazer lá uma refeição com álcool e que teve boa parte do corpo queimado. E ela precisava ser transferida para Belo Horizonte. Poços de Caldas, Belo Horizonte é muito longe. Então hoje nós já temos condição de tratarmos feridos de queimados, com queimaduras no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, e vamos estar levando também para outras áreas de Minas. Porque para a família deslocar 500 quilômetros é um sacrifício também para acompanhar o paciente. Então nós vamos ter tratamento para queimados de alta complexidade em todas as regiões do estado também. Então segue a mesma lógica aí da hemodiálise. E lembrando também que nós vamos concluir os 6 hospitais regionais, cujas obras estão paradas aí já há quase 7, 8 anos, que foram paralisadas no governo anterior ao meu. Parte deles já estão nesse momento com obras, outros que ainda não estarão, mas o recurso, que é o mais importante, está já depositado numa conta e só pode ser destinado para essa conclusão. Então nós estamos falando de uma melhoria muito grande na saúde. Principalmente eu fico muito satisfeito com o Hospital de Teófilo Otoni, que é uma região que não tem uma assistência médica adequada. A saúde ali no nordeste de Minas, naquela região de Teófilo Otoni, é uma saúde que ainda deixa muito a desejar. E com um hospital com mais de 400 leitos, que já está em obras lá, e que dentro de 1 ano e meio deve estar sendo concluído, a saúde daquela região vai sofrer uma melhoria que nunca teve. Então, são várias ações que nós temos feito, melhoramos o transporte de pacientes também, melhoramos os equipamentos da saúde em todo o estado. Hoje nós temos mais de 500 leitos de UTIs que foram agregados nesse pós-pandemia. Então, hoje a saúde de Minas já avançou e vai continuar avançando, porque tem muitos investimentos em andamento. E para concluir, um dos pontos mais importantes que eu julgo que nós fizemos é que o ano passado nós batemos todos os recordes de cirurgias eletivas. Durante a pandemia, quem precisava fazer uma cirurgia que não é de emergência ficava aguardando uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia no aparelho reprodutor de uma mulher, etc. Que já havia uma espera longa, né? Mesmo sem pandemia. Aí subiu demais, mas o ano passado, já tem 1 ano e meio, nós lançamos aí o Opera Mais e estamos destinando R$1 bilhão, são 250 milhões por ano extra, para que nós venhamos a reduzir. E o ano passado batemos recorde e no primeiro trimestre desse ano batemos recorde de novo. Nunca tivemos na história do estado um trimestre, um ano, como o ano passado e esse primeiro trimestre, com tantas cirurgias realizadas. E vamos continuar avançando. Então a fila está diminuindo mês a mês e esse sofrimento que afeta tantas pessoas tem data marcada para acabar com o tempo. Governador, mas a gente tem aqui em Belo Horizonte um certo gargalo em alguns hospitais, como o Hospital Risoleta Neves, por exemplo, o Pronto Socorro, né, que são hospitais de referência no estado e que recebem pacientes de toda a região metropolitana e de todo o estado. Eu estive recentemente no Hospital Risoleta Neves e a maior parte do orçamento vem do estado, mas ainda assim eles têm um déficit de recursos, né? Eles ficam devendo todos os meses, né? Como essa situação pode ser resolvida, tendo em vista a importância, por exemplo, desse hospital, que é o Risoleta Neves, que atende toda a região metropolitana? Então, você tocou muito bem num assunto. Os hospitais de Belo Horizonte hoje, devido a essa situação que eu disse, ainda operam de maneira sobrecarregada devido ao interior não estar bem equipado, não estar bem servido. Mas com os hospitais regionais, 6 hospitais de grande porte, que estarão concluídos em 1 ano e meio, 2 anos, essa população do interior que sobrecarrega a capital vai passar a ser atendida de maneira melhor no interior, já que vai evitar esse deslocamento,
e vai evitar essa sobrecarga que nós temos aqui em Belo Horizonte hoje. E lembrando que desde que eu assumi, nós mais do que dobramos os recursos que são repassados para a saúde, no estado como um todo. Então a situação antes era grave, hoje a situação está longe de ser o ideal, mas ela já é menos grave. E eu lembro ainda que nós temos um entrave muito grande que nós queremos estar solucionando com os hospitais regionais, aonde nós vamos ter a iniciativa privada, organizações sociais participando. Quando se fala da rede FEMIG, nós enfrentamos problemas seríssimos, porque estraga um equipamento lá. Você precisa comprar uma peça de R$500, você tem que fazer licitação, e às vezes você fica 6 meses com o equipamento parado. Gente, às vezes, morrendo, porque aquele equipamento, devido à burocracia do Estado. E ninguém pode quebrar isso. Agora, quando você tem uma organização social, você tem um ente privado que recebe recursos do Estado fazendo esse trabalho, ele compra essa peça em meia hora e coloca lá. Então, o que nós estamos fazendo com esses novos hospitais regionais é caminharmos nesse sentido daquilo que já se provou em todo o Brasil, em todo o mundo, que é o mais eficiente, que não é o hospital administrado pelo setor público, é o hospital mantido pelo setor público, que consegue ter uma eficiência muito maior. Bom, nós vamos para mais um intervalo, governador, e voltamos para falar exatamente sobre parcerias para resolver investimentos do Estado que são complicados, como a reforma do Palácio da Liberdade, e equipar a polícia e outros projetos de interesse social. Aguarde um minuto só. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco da entrevista com o governador Romeu Zema, nós vamos falar sobre as parcerias entre o Governo do Estado e o Ministério Público de Minas para a realização de projetos de interesse social, como a reforma do Palácio da Liberdade, né? Nós vamos mostrar as imagens aí. Essa reforma foi anunciada em março deste ano pelo Governo do Estado e o Ministério Público. A última intervenção feita no prédio do Palácio, na Praça da Liberdade, foi concluída em 2006, então já há um tempo, né, de deterioração desse imóvel. O valor completo dessa nova restauração, segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, é de R$9 milhões. Governador, conta pra gente como é que essa parceria foi viabilizada, né, com a participação do Ministério Público. Exatamente. Eu quero deixar aqui primeiro o meu agradecimento, né, ao Dr. Jarbas por estar fazendo esse aporte nesse prédio que é um monumento histórico de todos os mineiros, que serviu como Palácio do Governador até a mudança para a cidade administrativa em 2011, 2010. Exatamente. Então, ele foi a sede lá, é um prédio que tem um simbolismo muito grande, e a última reforma foi em 2006. Então, nós já estamos falando de 17 anos. E apesar da boa conservação, você sempre tem problemas com algumas goteiras, com algumas infiltrações, com uma série de obras, né, de equipamentos que acabam sendo deteriorados com o tempo. Esteve aberto à visitação, isso, né? Lembrando então, que ele é um museu hoje, exatamente, né? Quem quer visitá-lo, ele está lá disponível, é uma visita que vale a pena, porque é um prédio muito bonito, com cerca de 130 anos, né, de idade, construído quase que todo ele com material que veio da Europa, né? Os vitrais, as escadas, tudo, e eles chamam lá de Pequeno Versalhes, né, que ele lembra muito o Palácio de Versalhes. E, devido a tudo isso, é um prédio que tem de ser bem mantido, né, tem de estar com a sua manutenção em dia, e não é qualquer um que vai lá e pode reformar, não é uma reforma, é uma restauração.
Então, o Ministério Público estará, né, fazendo a aplicação desse recurso nessa restauração para deixar esse palácio, que é algo tão simbólico, impecável. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, ao Ministério Público por mais essa intervenção em prol do patrimônio histórico de Minas Gerais. Lembrando que nós conseguimos fazer alguns avanços. Muitos que estão aqui nos assistindo já devem ter ido até o Palácio das Mangabeiras, que também recebeu, mas nesse caso foi da iniciativa privada, milhões de reais para ele passar por um retrofit, já que ele hoje abriga uma série de eventos. E quem faz esses eventos lá no Palácio das Mangabeiras, que é a antiga residência do governador, fez lá também uma reforma bastante expressiva e hoje também é um palácio que está aberto ao público. Então eu vejo que tudo isso significa mais atrativos para o povo mineiro, que durante aí o seu final de semana, o seu horário livre, pode ir visitar aonde os governadores no passado trabalharam ou então moraram, que é o caso aí do Palácio das Mangabeiras. E ali é uma região que é muito importante para a cultura de Minas, né? A região do Palácio da Liberdade, né, governador? E esse acordo é muito bacana porque redireciona recursos, né, de ações judiciais, né? Da liberdade. Exatamente. Condutas realizadas pelo Ministério Público, né? Esse dinheiro vem daí. Uma empresa que não cumpriu determinada legislação foi penalizada e isso vai reverter em prol do povo mineiro. Isso exatamente. É muito bom, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor de um prédio que está ao lado, que é tão importante quanto, que é a Biblioteca Estadual de Minas Gerais, que é um símbolo da cidade, mas que está em condições também de muita dificuldade. Até a questão do telefone, o senhor deve saber disso, né? Assim, às vezes, por não ter como ligar para a biblioteca, né? Eu queria saber se o senhor tem um plano também, né? Se tem alguma conversa com o Ministério Público também para recuperar e para dar mais beleza para esse espaço da biblioteca, que é tão importante quanto o Palácio da Liberdade para a cultura de Minas, né? Exatamente, concordo plenamente com o seu posicionamento. Inclusive estive num evento na biblioteca há cerca de 6 meses atrás, onde nós fizemos lá uma melhoria grande na questão do acervo da biblioteca, questão de equipamentos de informática. E biblioteca foi o tipo de instalação de equipamento que ficou muito prejudicado com a pandemia. Existe lá um projeto de interligar os 2 prédios. Você conhece os 2 prédios, né? Está cada um de um lado da avenida. E, inclusive, aquele projeto de ter ali uma passarela, eu já estou tentando obter aí um patrocínio privado para concretizar, porque hoje as pessoas precisam sair de um prédio, atravessar uma avenida e entrar no outro prédio. Então, nós estaremos, sim, levando adiante outras melhorias nessa biblioteca que é de fundamental importância. Mas eu lembro que hoje, grande parte dos mineiros, 80%, são as bibliotecas que estão aí no interior do estado, né? Já que só 20% reside aqui na região metropolitana. E nós temos feito aí um trabalho, né, de fortalecermos as prefeituras, que muitas vezes são o ente que banca as bibliotecas, que muitas vezes são municipais. Então eu tenho visitado muitas cidades, ido a muitas cidades onde o prefeito me fala todo satisfeito que devido a essa regularidade, esses pagamentos do patrás, ele tem conseguido levar adiante melhorias na biblioteca. Nós temos de lembrar que a biblioteca é importantíssima, mas nós temos de atender todos os mineiros e não só a capital.
Esse prédio, especificamente da biblioteca, sofre o que outros do conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade não sofrem, né? Vários hoje são museus, com aportes da iniciativa privada, de bancos, de mineradoras, né? Mas tem um outro prédio ali que agora vai ser contemplado por uma verba, por uma reforma, e que é muito importante, né? O Ministério Público anunciou a verba para a recuperação do Palacete Dantas, que faz parte ali do conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade, nós estamos vendo a imagem. Ele foi uma das primeiras residências privadas nobres de BH, construído pelo próprio dono, o engenheiro José Dantas, com um projeto de 1915 do italiano Luiz Olivieri. Segue esse estilo eclético de influência neoclássica da época, né? E restaurado ele vai ser aberto à população para receber exposições, eventos, vai se tornar um espaço para artistas pobres da periferia da capital, carentes também de oportunidades. Então, mais uma vez, o Ministério Público destina, né, verbas desses fundos, né, de acordos feitos, celebrados aqui, que vem de acordos de casos extrajudiciais, né, para vários outros fins também, né? E esse do Palacete Dantas vai ser importante para a gente ter essa residência tão bonita, nesse prédio tão bonito, aberto, né, para a população, governador. Deu para ver pela imagem aí que realmente, e quem passa ali vê a beleza desse prédio, né? E agora mais um equipamento para o público. Ele já foi sede de Secretaria de Cultura, né? Era aberto, mas hoje está fechado. Exato. E o bom é que vai servir para promover a cultura, novos talentos, né? Já que ali vão se realizar exposições, eventos. Então, é mais um ganho para o povo mineiro e fica aqui mais uma vez o meu agradecimento ao Ministério Público que está viabilizando a recuperação, a restauração, né, de um prédio histórico que também está ali no Circuito da Liberdade, que é uma das áreas que mais atrai turistas. Então, tudo isso é um círculo virtuoso. Você vai gerar empregos, você vai atrair turistas, você gera renda, você gera atrações para o povo mineiro, então tudo isso só traz coisa boa. Então, é uma satisfação muito grande, mais uma vez, nós estarmos aí trabalhando juntos com o Ministério Público. Essas parcerias, como eu estava falando, são destinadas a outros fins também, né? Um deles é equipar as polícias, né? Que é uma coisa que o governo do estado não daria conta sozinho, né? No ano passado, a gente vai mostrar imagens também, foram feitas compras de câmeras para uniformes de policiais, né? Que seriam para gravar ações nas abordagens, outras ações da corporação, né, dando um amparo às ações da Polícia Militar. A gente também teve a compra de veículos para a PM do Meio Ambiente recentemente, né, com recursos de acordos ambientais feitos pelo Ministério Público. O Estado não dá conta de suprir isso tudo, né, governador? Exato, é muito investimento. Nós fazemos muitos aportes, mas quando chega um recurso extra como esse do Ministério Público é muito bem-vindo. Lembrando que na minha primeira gestão nós batemos um recorde também, que eu fiquei muito satisfeito, de entregas de viaturas novas para as forças de segurança. E tivemos a participação do Ministério Público. Fica o meu agradecimento aqui também aos deputados estaduais e federais que através de emendas parlamentares também destinaram aí um recurso expressivo, que completado pelo Estado possibilitou com que nós batêssemos esse recorde. Então hoje as forças de segurança de Minas Gerais têm equipamentos, principalmente viaturas, melhores do que há 4 anos e meio atrás. Ainda temos de avançar, de melhorar. E esse trabalho conjunto com o Ministério Público tem ajudado muito. Tivemos aí há pouco tempo, no mês de maio, a entrega das viaturas para o meio ambiente, dos drones, que também vão ajudar. Eu mesmo... época agora, então, da seca, né, com incêndio. Eu mesmo tive a oportunidade lá de manusear um drone, né, e é impressionante como é fácil, né? Eu sei que precisa ter um curso, e como é potente a câmera, né? Você com um drone que custa muito mais barato, o deslocamento, a operação, nem se compara a um helicóptero ou uma viatura, você consegue ali ter visão de uma área muito grande e detectar qualquer foco de incêndio
ainda no início, e incêndio, todos sabem, se combater no início é fácil, depois que ele toma uma determinada proporção é quase que impossível. Então são equipamentos que vão ajudar muitos. Lembro também que tem as câmaras de uniforme, né, que também já estão funcionando com a Polícia Militar e que representa uma segurança adicional para o policial, que hoje muitas vezes é acusado de ter feito o que não fez. Então, como aquela câmera grava tudo, o policial trabalha com muito mais tranquilidade do que um outro que às vezes é acusado indevidamente. Então, todas essas ações do Ministério Público têm colaborado muito com a segurança pública e, de acordo com os dados do Ministério da Justiça, aqueles que foram publicados o ano passado, referente a 2021, Minas Gerais era o estado mais seguro do Brasil, o estado que tinha a menor incidência de crimes violentos. E tudo isso tem essa contribuição de vocês aqui do Ministério Público. Governador, o Assembleia Fiscaliza, do final do ano, fez um questionamento em relação a esses recursos investidos, né? A gente comemora, né, essa possibilidade desse acordo para ter um recurso para as câmeras, mas eles cobram, né, inclusive um deputado que é da base do senhor, mais recurso efetivo do Tesouro Estadual, né? Mais recurso vindo do Estado. E aí, como fica essa questão? Como que o Estado responde, né, a esse segmento da segurança? Porque é um questionamento deles, né? Mais recursos do Estado, um aumento no efetivo de policiais. Isso foi apresentado na Assembleia Fiscaliza. Exato, Márcia. Já está previsto, né, um aumento de efetivo que está acontecendo, tanto na Polícia Civil, como na Polícia Militar, como na Polícia Penal. Até o fim dessa minha atual gestão, nós vamos ter aí um aumento expressivo. Nós sabemos que durante aquela reforma da Previdência que aconteceu em 2019, 20, nós tivemos ali um grande número de profissionais da segurança que se aposentaram porque temiam alguma possível perda, mas hoje os comandantes, a nossa delegada geral já tem lá todo um plano de aumento de efetivo que vai se concretizar nesses próximos anos. E quem acompanha a área da segurança sabe dos grandes investimentos que nós temos feito no Estado. O exemplo das viaturas aqui, a digitalização dos sinais de comunicação, que até pouco tempo atrás em todo o estado eram analógicos e possibilitavam que qualquer entidade criminosa intercedesse, conseguisse escutar o que as forças de segurança estavam conversando. Então, com a digitalização, essa interceptação fica impossível e representa um avanço muito grande. Agora eu sei que tanto a saúde, quanto a educação, quanto a segurança gostariam demais. E eu também gostaria. Mas como nós falamos aqui, eu tenho limitações. Eu não vou começar uma obra sem ter o recurso definido para concluí-la, como já foi feito no passado. Ir lá estourar foguete, jogar confete, começa e para. Tudo que nós começamos, nós estamos concluindo. E o cemitério de obras inacabadas em que se transformou Minas Gerais só tem reduzido. Os hospitais regionais são um exemplo, as 180 UBSs abandonadas, paradas no meio do caminho, são um exemplo, já concluímos mais de 100. Delegacias da Polícia Civil estão sendo reformadas, abrimos corpo de bombeiros em cidades de 40, 50 mil habitantes que não tinham essa estrutura e cujo porte também já demandaria. Então, temos feito investimentos. Agora, eu sei que eu gostaria demais e eles também, mas é igual filho, né? Filho nosso sempre quer mais alguma coisa, quer um celular melhor, um computador melhor, uma casa maior, mas tudo ao seu tempo. Nós vamos chegar lá sim. Governador, para finalizar, nós falamos da harmonia entre os poderes, então eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha desse processo da lista tríplice para a escolha de procuradores gerais, defensor-geral, desembargadores e outros.
Eu vejo que é uma lista bastante democrática, né? Porque cada fase depende, né, de uma instituição. Então, nós temos o Ministério Público, né, se reunindo aqui, analisando os seus candidatos e enviando para o Executivo a lista tríplice. E são sempre listas que chegam até mim e que eu tenho muita dificuldade para decidir, porque são nomes muito bons que chegam lá, entende? Então, você está ali com um concurso de Miss, onde as finalistas são pessoas que teriam condição de ser a Miss Minas, a Miss Brasil, com toda certeza. Então, acaba sendo uma decisão muito difícil e até desconfortável por esse motivo. Mas temos procurado fazer o melhor ali, né? E a indicação das próprias instituições na votação interna ajuda? Ajuda, sinaliza muito bem, é lógico, né? A votação interna, quando tem, né, vamos dizer, uma diferença maior, não deixa de ser uma sinalização de que há ali uma nítida preferência por determinada pessoa. Eu estava aqui dizendo referente à competência, acho que competência todos têm. Agora tem a questão da preferência interna, né? Às vezes todos os 3 candidatos são excepcionais no que diz respeito à questão de competência técnica, mas um deles é mais benquisto, é mais querido ali pela instituição. Então você acaba, de certa maneira, tendo de levar isso em consideração também. Governador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir aqui à TVMP. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Foi um prazer, Laura, foi um prazer, Márcia, uma satisfação estar aqui com vocês. Teremos outras oportunidades, sim. Parabéns aí por estar aí colocando o MPTV novamente aí no ar. Obrigada, Márcia, pela participação também. E a você que esteve nos assistindo, continue ligado na programação da TVMP. Eu volto em breve.